Estamos aí, Benevenuti. Boa noite. Chegamos. Vamos dar uma ajustada aqui para dar uma enquadrada melhor. Olha, já estamos quase 10 pessoas, 11 pessoas já, cara. Nem começou a live ainda. O pessoal tá interessado no assunto. Hoje, cara, por incrível que pareça, a gente faz live de pulverização aí. 10 perguntas, 5 vem. Então, a curiosidade, a Maria, coordenadora de tecnologia de aplicação da Cotrijal, nos honra com a presença dela aí. O Léo Siqueira, lá de Júlio de Castilhos. O Filipinho, lá de São Paulo, ex-Jacto, Felipe Fogaça, ex-Produquímica Compass, né? Tá aí com a gente aí. Foi técnico da Jacto há muito tempo. Vamos vendo as pessoas que vão entrando aí. O Bruno Mafini, Bruno Mafini, grande cuteleiro, viu? Ah, é? O Bruno faz cada faca que tu tá louco, cara. Ali em Pejuçara. Olha aí, ó. Grande produtor e cuteleiro. Que bacana, já sei de onde que eu vou encomendar a próxima faca, então. Cara, ó, lá a faca do Bruno ele faz porque ele gosta de fazer faca. Aí sim, deve Joia, ser Maria. de qualidade. Faz pergunta, Maria. O pessoal aí tá... Olha que bacana, tem um pessoal legal já. Isso que faltam 2 minutos ainda. Ó. Acho que entrou um parente aí. Entrou teu pai. Sim, tem um pessoal grande aí que eu conheço. Estão entrando aí. Tem colegas de trabalho, ex-colegas de trabalho, parentes. O pessoal tá bem interessado. Acho que é um assunto que motiva bastante, né, Paulo? Cativa. É novo, o pessoal tá curioso. Aqui na frente do meu condomínio aqui em Porto Alegre, eu moro em Ipanema. Então tem uma praça na frente aqui. Ó, o Bruno. Logo agilizamos uma e estreamos com o churrasco que ele tá falando lá. Vamos lá. E lá tem carne boa, cara, lá no Bruno. Eu acredito. Vou te passar o contato. Coisa boa. E aí eu volto para fazer alguns testes de fotogrametria, porque nunca tem gente caminhando embaixo ali da praça, né? Sim. Então enche de gente na volta do drone perguntando. É um absurdo. A curiosidade é grande. O Vanderlei que entrou agora foi que nos deu a oportunidade de conversar na última live. O Silvério está trabalhando com drone de pulverização também. Tem um pessoal legal entrando aí. Vamos fazer... Isso, viu, Léo? Eu tô marcando uma ida para ir agora em... Tô marcando uma ida agora para ir em junho, em maio, agora vamos comer essa carne do Bruno aí. Olha aí, ó. Aí chamamos o Benevenuti lá também. Tô dentro. Isso. Vamos dar um start, então? Estamos nas 19, podemos começar, já deu 27 aí. Então vamos começar com as apresentações aí, né? Para quem ainda não conhece, o Paulo Rosa, ele trabalha com tecnologia de aplicação já há alguns anos. Vou passar para que ele faça uma apresentação rápida, Paulo, e aí depois volta para mim para fazer também uma apresentação rápida para quem não conhece a AgroRB, para quem não me conhece. E aí a gente entra no nosso assunto aí, que vai ter bastante coisa para falar. Por favor, então. É isso aí, então, Ricardo. Então, prazer esse convite teu aí, e muito nos honra tu nos trazer aí para trocar ideias com a turma a respeito de drone, não é? É um assunto aí que está bastante, vamos dizer, na moda, né? Com certeza. E eu vou te dizer assim, que a minha formação, ela vem de mecanização agrícola, né? Começou com os Valmetinho lá na década de 80, né? A gente mexendo com os Valmetinho na lavoura. Aí o fato de mexer com máquina na lavoura me levou a fazer agronomia, não é? Aqui na URGS, em Porto Alegre. Eu sou daqui da região metropolitana. Então a gente sempre mexendo aí com a característica. Formado na URGS. Eu me formei na URGS. Tu formou na URGS, é? Somos dois. Eu sou /92.
Ah, eu sou um pouquinho mais recente, 2010. Eu sou meio dinossauro, então, formado ali em 92, né? E a gente sempre tem essa característica, a Porto Alegre, região arrozeira, no começo, né? Se falava que soja não dava em terra branca, né? Então, hoje a gente está provando o contrário aqui, a gente tem uma parceria junto com a Fazenda Panorama aqui em Camaquã. A gente já está com talhões aí tirando 80 sacos em solo com 80% de areia, só com Olha só. 20% de argila, né? Solos aqui da planície costeira, aqui, beira de serra, mas mais planície. Então, assim, a nossa carreira ela foi muito na mecanização agrícola, depois aí evoluindo, né? Eu comecei com coletadeira no começo, aí eu fiz o meu mestrado profissional no Chile, para ser consultor da FAO na época, aqueles cursos de consultoria da FAO, na área de mecanização agrícola, foi o meu mestrado em 95, no Chile, junto com os professores da Politécnica de Madrid, aqueles caras que a gente estudava ali, Jaime Ortiz Canhavati, a turma lá, o pessoal da Universidade do Nebraska, então foram os meus professores, Legal. né? Então a gente foi formado para planejar sistemas de mecanização, eu voltei, na época o Senar Rio Grande do Sul surgindo, a gente integrou o quadro do Senar, e eu fui mexendo com coletadeira, nós estamos falando aí de 95, 96, né? Sim. Aí vai, mexe, aí tu integrando o quadro de mecanização agrícola, tu mexe com o trator, coletadeira, aí começa a mexer com implemento, plantadeira, pulverizador, né? Plantio direto chegando em 96, né? 95, o pulverizador começa a entrar. Só que até então, o que acontece? A tecnologia de aplicação até então era a gente aplicar herbicida e matar lagarto de canhão. De vez em quando aí ela colocava um fosforado quando dava 30, 40 lagartas para o pano de batida, né? Acabava com Esqueço. tudo. Aí ia lá, botava lá um tamarom lá, sei lá, qualquer um desses, um azodrim, né? Aqueles fedorentão lá. Então e aí fungicida não tinha, né? Então a coisa não ia muito para. Aí a gente andando pelo Rio Grande, aí fazendo treinamento de coletadeira, uma vez em Santo Augusto, nunca me esqueço, eu fui num dia de campo e o cara fez um trabalho com soja lá, e ele aplicou um fungicida lá. Ele até nem tem registro mais, esqueci o nome agora. Benlate, Benomil. O cara fez uma aplicação de Benlate e tirou 5 sacos a mais. Olha só que beleza, né? Então, Que loucura. aqueles conceitos de proteção de área foliar, né, que o nosso saudoso e grande mestre Dirceu aí nos ensinou, né, e nos mostrou, sempre falo isso aí. Começando a entender proteção foliar, área foliar, começa a falar, né? Aí, nos anos 2000, 2003, 2004, o que acontece? Acontece o que eu digo que foi o mal necessário para a lavoura, entrou a ferrugem asiática. E aí a gente se obrigou a fazer fungicida. Fazia dois fungicidas. E aí não era mais os condorzinhos, né? Não era mais os bertuzinhos que iam fazer o serviço. Aí a gente teve que começar a fazer a coisa mais rápida, aviação, a coisa ágil, intervalo, começamos a entender. E a soja, o que aconteceu com a produtividade dela? Disparou. Começou a subir, né? A gente começou a entender um pouquinho de área foliar, né? Se perdia aí nisso aí um colega meu assume a Montana aqui em Fraiburgo, a fábrica de Fraiburgo. Como eu mexia muito com maçã, mexia muito com uva aqui na serra, com pulverização, dando treinamento com as vinícolas, né? Ele me convidou para ser engenheiro consultor da Montana. Que bacana. Isso. Nós estamos aí já quando está entrando na ferrugem asiática, que aí deu o boom de pulverizador, e aí as empresas, né, cresceram, ao propelido e tal. E eu aí fui engenheiro consultor da Montana, e aí, quando eu me vejo, eu já estou lá em Minas Gerais, desenvolvendo máquina para café, coco, lá no Nordeste, mexendo com mamão, mexendo com manga. Só porque, como é que trabalha na manga? Trabalha com diversas culturas, né? Eu fui desenvolvedor de máquinas a campo, dava treinamento, fazia avaliação. Então isso aí me levou para a pulverização, o fato da ferrugem asiática mudar as empresas de pulverizador. Nós temos as duas maiores empresas de pulverizador do mundo na época, né? Nós chegamos a ter. A primeira a Jacto e a segunda a Montana. Eram os dois maiores fabricantes do mundo de pulverizadores. A Jacto continua indo. Agora a Montana, eu não sei como é que está a posição dela atualmente, depois com a entrada de outros. Agora ela é da Kuhn também, né? Foi vendida para a Kuhn. Mas a gente tem o maior fabricante de pulverização do mundo, que é a Jacto. Uma empresa que busca tecnologia nacional aí, né? Então,
Essa foi a nossa história. A gente foi crescendo junto com a pulverização e a entrada da ferrugem asiática nos deixou, mergulhou disso aí. Aí começou a desenvolver o mercado de adjuvante, depois vai comentar um pouquinho, tu mexe com adjuvante também, né? Aí eu fui, as empresas de adjuvante começaram a me convidar para desenvolver produto no campo. A gente fez parceria com algumas empresas aí para treinamento de equipe, porque tu não vende um adjuvante, tu não vende uma ponta se tu não tem um técnico treinado. Um técnico que conheça, o técnico vai lá e faça a diferença no agricultor, né? E aí, cara, até ano passado, até início da pandemia, ali, junho, julho, eu não sabia nada de drone. Entendeu? Correria aquela, vai dando treinamento, um canto e outro, tal, tal. Quando eu parei, eu disse, ó, agora eu vou estudar o drone. Peguei o drone lá da fazenda, botei fora o drone. Primeira coisa, botei fora. Aí depois comecei a fazer curso, fiz o curso de Eugênio, aí comprei um Maviczinho, botei fora o Mavic também. Chama que porcaria. Mexer com drone não é aquilo que todo mundo pensa. Onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar e dizer para ti, antes de passar a conversa. A gente tem o sonho de ficar deitado aquela famosa, os caras botam em palestra, né, aquela transparência, o cara deitado na cadeira, tomando um refresco, um chopp, e os equipamentos tudo trabalhando para ele ali, né? É verdade. Não. Nós estamos em 2021, isso aí não existiu, e isso nunca vai existir. Tudo que existe de autônomo da agricultura hoje é só porque se pesquisa e se precisa pesquisar. Mas eu preciso ter um operador em cima porque o nosso terreno é complicado, o nosso terreno é de difícil manobra. Nós temos uma série de coisas que pode acontecer na máquina, né, que se não tem alguém para fazer isso aí ali. E o drone é a mesma coisa. O que eu aprendi com o drone? Aprendi com o drone. O drone é um instrumento profissional. O cara me liga, professor, eu vou comprar um drone para trabalhar. Cara, se tu vai comprar um drone, tu vai ser profissional de drone. Não vai comprar um drone para brincar fim de semana, porque vai ter problema. Tem que ser profissional, tu tem que estudar, tem que entender isso, né? Eu e o Ricardo, nós somos colegas do curso de piloto de drone de pulverização, né? Ali que a gente estreitou mais o relacionamento, feito ano passado, né? Nós dois somos pilotos formados. E a gente entende que tem regulamento aeronáutico, uma série de coisas que a gente vai conversar, então não é uma coisa de brincadeira, né? Então, Exatamente. O menor drone que tu compre é um instrumento de trabalho. E outra coisa, é um instrumento que está voando. Entendeu? É um outro extrato que a gente não domina muito. A gente tem que aprender isso aí. Tá? Então, a gente começou aí a questão, né, do drone de pulverização, por quê? É aquela questão de conversa, aí fomos de atrás, fomos estudar, aprendemos algumas coisas e temos muito que aprender também. Tá? Eu acho que resume um pouquinho aonde a gente chegou, né? Com certeza, com certeza. É uma bela história. Fala um pouco agora. História. Então, para quem não conhece a AgroRB, ela existe há alguns anos aqui em Passo Fundo. Recentemente, a partir de 2018, a gente tem uma estrutura física e a AgroRB ela sempre teve como um objetivo ser diferenciada no mercado e ser diferenciado não necessariamente só o nome bonito, né, empresa diferenciada, a proposta ela tem que ser diferenciada. A gente está hoje vivendo uma nova revolução na agricultura, a agricultura 4.0 chegando, as tecnologias digitais, o drone, que é um assunto que nós vamos abordar hoje, que é muito interessante. E tudo isso é importante, mas é necessário que alguém esteja ajudando no processo. As tecnologias elas não surgem sozinhas, né, Paulo? Elas não surgem do nada, elas têm que se desenvolver e elas precisam de gente capacitada e comprometida, empresas capacitadas e comprometidas para que elas se desenvolvam. Então, o foco da AgroRB é esse. A própria agricultura de precisão, não é? O que a gente enxerga, por exemplo. Gente que desistiu de agricultura de precisão porque tinha cadernos de mapas pintados ali e não sabia o que fazer, né? E não sabia o que fazer. Aqui tem menos fósforo, aqui dá mais soja, mas tem menos fósforo. A gente tem vários exemplos que nem esse, né, Paulo, que a gente pode citar e que são um mau uso da tecnologia ou desconhecimento no uso da tecnologia. Hoje, equipamentos que geram informações extremamente importantes, colheitadeiras, pulverizadores, que podem gerar relatórios, podem gerar informações que podem ser utilizadas para melhorar
a qualidade do plantio, da colheita, resultado em produtividade, e a maioria dos produtores eles desconhecem ou não sabem como usar a ferramenta, né? Então, o foco da AgroRB é esse, é dar um suporte, é prestar um serviço de qualidade, trazer marcas com diferenciais, por exemplo, a Microxisto, que é a nossa grande parceira, com um exemplo de nanotecnologia, que está na vanguarda hoje. São biológicos com diferentes ingredientes, não só um micro-organismo isolado, mas alguma combinação com uso de tecnologia, em formulações diferenciadas. A gente também está iniciando uma parceria com macrobiológico, a gente vai comentar um pouco sobre isso, o que são os macrobiológicos também, né? Será que o Luciano está aí ou não? Se não está, eu acredito que ele entra em seguida. Ele comentou que ia participar, que ia fazer o possível para prestigiar. Então, são tecnologias que o produtor hoje ou não conhece, ou não sabe como funciona, não sabe como utilizar. E a AgroRB quer trazer isso, quer desenvolver, quer fazer esse trabalho, sem contar nos drones de pulverização, né? Que é o grande tema hoje do nosso assunto. Não sei se tu quer que eu comente um pouquinho, já que falou de macrobiológico, né? Eu tive aquele resultado até que eu compartilhei lá na nossa roda de conversa de dezembro. Sim. E esses dias eu fiz uma aula lá na turma do professor Eugênio, lá na turma de pilotos de drone de pulverização, e eu apresentei o resultado final daquele nosso trabalho, né? Aquilo é uma operação muito boa. Aqui na Fazenda Panorama, aqui a gente arrendou um talhão distante 4 km da fazenda, 60 hectares, que foi onde eu abri o plantio, né? Esse talhão aí eu manejei basicamente o percevejo e a lagarta. Eu disse, eu vou manejar só com macrobiológico. O que foi a parceria que eu montei aí com o Luciano aí, que vai ser teu parceiro aí de fornecedor, né? Da Promip, E aí eu comprei, vinha de São Paulo de avião. O macrobiológico é uma coisa bem interessante, assim, é uma ferramenta muito interessante, porque essas vespas, elas são devoradoras de postura de lagarta, né? Então aí a gente já vem mexendo assim com manejo integrado de pragas. O mestre Dirceu nos ensinou bastante coisa disso aí. Só que assim, a coisa está evoluindo. Paulo? É o futuro. O caminho, né? Não dá para se pensar hoje em... Só que assim, por exemplo, como é que eu vou sair com um copinho largando de moto no meio da soja, largando o inimigo natural, né? Largar cartelinha, que nem tinha as cartelinhas, né? Dos inimigos naturais. Né? Aí, cara, o drone nos facilitou isso aí. O drone, então, é essa ferramenta aí hoje, essa ferramenta do macrobiológico aí, né? Nós temos aí o tricograma, né? Sim. Eu acho que tem muita gente que não... Galóide, Tem muita gente que não conhece, Paulo. Então, de repente, dá uma segurada para nós explicar bem o que é, porque senão acho que tem bastante gente que vai ficar um pouco confuso, não vai entender muito bem. Depois eu explico, então. Mas o que eu quero dizer? Ó, o segundo talhão eu entrei com controle químico, tá? E esse talhão eu entrei com macrobiológico. Só que eu vou dizer para vocês, jogar macrobiológico não é o cara chegar e fazer choque, é controle. Armadilha, com pano de batida, né? Começou as posturas, eu fiz uma aplicação, depois eu fiz o reforço. Tá? E a mesma coisa do percevejo, eu fiz uma aplicação. Eu tive um nível de praga, porque a gente tem monitoramento, a gente tem o AEGRO, aquele sistema aqui dos nossos colegas aqui da URGS, né? Sim. Nossos colegas nossos que desenvolveram aqui da URGS, o sistema de gestão e monitoramento. Então a nossa lavoura era toda monitorada pelo AEGRO. Uma vez por semana um colega agrônomo contratado, não é nosso, ele vai lá, ele bate pano e joga não é ninguém da fazenda, a gente pegou alguém de fora realmente para ser auditado, né? Sim. A gente teve um nível de pragas inferior nesse talhão de macrobiológicos, onde eu usei fisiológico e usei acefato, então assim... Isso é fantástico. Isso é fantástico. É fantástico. Isso é fantástico. Mas assim, como eu digo... A manutenção, né, Paulo? Mas só que jogando assim para a própria AgroRB. Isso aí não é simplesmente o cara comprar e jogar lá, o drone vai sair de... Não, o cara tem que ter manejo integrado, tem que ter conhecimento técnico, né, conhecimento em cima disso aí. É uma ferramenta que está pronta. Inclusive, isso aí chega assim até me arrepiar. Eu estou até arrepiado aqui do resultado que eu tive no campo esse ano.
É entendeu? fantástico, é fantástico. E é uma E eu vou usar em tecnologia que soja ela intacta foi, também. Hã? e é uma tecnologia que, entre aspas, foi sonegada, né? É uma tecnologia que ela já existe há Isso, muito tempo. muito Mas só tempo. para eu concluir, nós entrar de vez no assunto, Uhum, Paulo, então, uhum, fazer uma breve apresentação minha, a gente já está aí há quase 20 uhum, minutos de live, já passou um pouco da hora de se apresentar, mas eu sou engenheiro agrônomo também, como a gente comentou no início, formado na URGS em 2010, e desde uhum, 2011 morando em Passo Fundo, já atuei em revendas, já atuei como representante comercial por 7 anos da Microxisto, e hoje proprietário da AgroRB aqui em Passo Fundo, que é essa revenda diferenciada que eu comentei e que busca justamente uma construção de resultados em cima de soluções, em cima de inovações, em cima da uhum, agricultura 4.0. Então, acho que uhum. resumir rapidamente aí e vamos entrar no assunto que eu acho que a gente está louco para falar, né, Paulo? Então, Vou mandar também um abraço para uma futura colega nossa, a minha afilhada estagiária, a Carol, Caroline, ela está na live aí, que foi a minha parceira opa, lá no projeto de biológicos, ela é minha, lá de macrobiológicos, tá? Ela aham, está participando com a gente aí também. que bacana. Futura agrônoma da URGS, Olha 2 anos aí, aí, seja temos mais bem-vinda. uma, Então certo? vamos começar, Paulo, que nem a gente havia comentado antes, comentando rapidamente sobre como que surgiu essa tecnologia de drones na agricultura, né? E Uhum, da onde veio, como é que a coisa está hoje. Se tu uhum. puder comentar rapidinho para nós, e conforme a gente for conversando, a É, ideia é ir tendo um diálogo e tentando trazer o máximo de informações que a gente conseguir, porque eu acho que a ideia principal da live é trazer o máximo de informações possível, né, uhum, Paulo? perfeito. Assim, ó, o drone, né, Bevenuti, a gente conversando assim, entendendo, o drone ele vem do aeromodelo, ele deriva do aeromodelo. Nós tínhamos os aeromodelos com rádio controle, né? Então o drone, na Sim, verdade, ele é um aeromodelo, tanto que a lei hoje ela diz o seguinte: o drone pode ser um aeromodelo. Então, tanto que né, quando a gente vai estudar a legislação de drone, né? O que diferencia um aeromodelo de um drone? Um drone pode ser um aeromodelo pode ser um drone. O drone é uso profissional. O aeromodelo é uso de recreação em áreas isoladas, destinadas para isso, né? Pistas de aeromodelismo. Quer dizer, a gente não pode pegar um drone nem pegar um aeromodelo e sair ele e voar com ele em qualquer lugar, tá? O drone é um instrumento profissional. Nós temos a regulamentação brasileira de aviação civil especial, 94, né? Ela deixa bem claro, ela classifica os drones, né? Conforme classe 1, 2 e 3, né? E a gente só está autorizado a pilotar drones, nós, os mortais normais do Brasil, drones até 25 quilos, né? E esses exatamente. drones, os drones classe 3, né? Nós podemos pilotá-los, né? Basta a gente comprar o drone, a gente fazer o cadastro dele na ANAC e seguir a regra, né? O Regimento Brasileiro de Aviação Civil Especial, uh, 94, RPAC 94, lá está bem claro o que a gente tem que fazer, né? A questão de distância Com, de pessoas, a questão de com todas as normas de segurança, né? tudo, E né? não é Isso. permitido voar em Uhum. regiões, centros urbanos, né? Centros Distâncias urbanos, isso. seguras de pessoas. Tem que Isso. notificar, sempre que for fazer um voo, tem que notificar a Perfeito. ANAC, né? DCEA, a ANAC DCEA, DCE, né? Ó, DCEA, né? A ANAC a gente tem que ter o drone registrado, depois cadastrado DCEA, fazer o registro de voo. Aí, distância segura exatamente. de aeroporto, né? A aeronave. Toda vez que a gente voa, a torre de controle mais próxima vai ter o nosso número. Se É ela isso aí. perceber que a gente invadiu a área de radar lá, a gente vai ser avisado por telefone. Então, assim, né? O drone é um instrumento profissional. Ele não é um instrumento para brinquedo. Comprei um drone para brinquedo, um dronezinho para brincar. Eu vou ter que ir para a pista de aeromodelismo, vou ter que ir para um campo de futebol lá isolado, sei lá. Ali não. Aí ele é aeromodelo, estou brincando com ele, É entendeu? isso Não. aí. Mas agora, se o uso E for para qualquer, eu preciso ter cuidados. Então, o que aconteceu assim? Ó, eu me lembro bem
que a Embrapa tinha a Embrapa São Carlos, tá? Ela desenvolveu, o pessoal estava desenvolvendo muito os helicópteros pequenos para pulverização, né? Uhum. Só que o que aconteceu? Os chineses, né? Os caras formam num ano na China, ó, os DJI não conseguem voar em área restrita. Exatamente. Perfeito. Se o cara não conseguir quebrar também, ó, tem gente que quebra e voa. Perfeito. O DJI não consegue voar. O correto, se o DJI estiver atualizado de firmware, ele não voa, tá? Isso aí. Perfeito, perfeito. Mas vamos assim, os chineses formam um ano mais engenheiros do que o Brasil formou em toda a história, né? Então, assim, o que aconteceu? A questão do desenvolvimento de sistemas, a questão de desenvolvimento de equipamentos eletrônicos, porque, na verdade, um drone, né, se a gente for observar aqui, eu tenho um Phantom 4 aqui, que está aqui junto para a gente... O drone, o que é, na verdade? O drone é uma bateria, não é? É um sistema de controle, uma unidade de controle, e os aceleradores, né, os ESCs, que acelera cada motor aqui. Então o que aconteceu? O desenvolvimento de sensores, o desenvolvimento da eletrônica permitiu que os caras construíssem um equipamento que voa 4 motores ao mesmo tempo, e isso aí fica estável no ar, né? Bem diferente de um helicóptero. Um helicóptero, para ficar estável... Eles têm um nível de aerodinâmica, inteligência, né, Paulo, que é faz muito com que grande ele aqui, ó. compense, Então, né? compensa, então isso aqui... As hélices que compensam. Perfeito. Então, por exemplo, se eu for pegar um aviãozinho de controle remoto, tá? Eu não consigo controlar aquilo ali. Um helicóptero, também não consigo controlar. Piloto de aeromodelo é outro nível, né? Outro nível. A gente tem que ter um tremendo... A gente tem que conhecer muito aeronáutico. Cara. O cara que vai ser piloto de aeromodelo, ele tem que fazer 30 ou 40 horas de teoria e pilotar com o cara do lado para depois dominar o asa fixa, né? Então, o que aconteceu? O que aconteceu com o drone? O drone foi o seguinte, toda essa questão de sensores, a questão do GPS, a questão de ter bússola, a questão de ter tudo isso aí embarcado, possibilita que qualquer um, com 2 ou 3 minutos de instrução, dê partida nisso aqui, levante, movimente para um lado para o outro, porque ele é bastante simples de operar. Ele é estável? Estável, é. Só que não é bem assim, né? Não é bem assim, porque quando a gente sobe em altitude, muda a questão aí de radiação, interferência magnética, tem a questão de correntes de vento, próprio vento, né? Tem questão de durabilidade de bateria, quanto tempo eu vou estar distante da minha base, qual é o tempo de retorno. Isso, então, a gente já teve experiências com isso, né, Paulo? Que durante o retorno, às vezes o programa do drone calcula o tempo de retorno, o tempo de pouso, de bateria, e em algumas situações a pessoa é surpreendida porque não chega a tempo, porque o consumo de bateria foi muito acima do que ele estava estimando, né? Isso é um risco também. Eu semana passada na fazenda mesmo, eu estava mapeando uma área de abertura lá, e aí no terceiro voo, eu estava ali com 18, 20 km por hora de vento, deu uma tesoura de vento lá de 80 km por hora. E o drone não conseguiu, o Phantom 4 não conseguiu voltar, ele parou e pousou no meio da lavoura. Ele pousou por conta, ele calcula tudo isso aí, né? Sim. Ele vê que não vence. Então a gente perde muito drone numa situação dessa, né? Acontece então, muito. A gente tem que ter conhecimento de aeronáutica e a gente precisa fazer um cursinho, pessoal. É isso aí. Tem vários cursos de drone aí hoje no mercado, aí, né? E eu recomendo todo mundo que vai iniciar no drone, seja o menor drone que vai comprar, primeira coisa, vamos fazer um treinamento. Ah, não, mas eu não tenho tempo, tal. Contrata alguém para fazer o serviço de drone para ti. Nós precisamos formar profissionais de drone, prestadores de serviço. Isso que é importante. E a tecnologia, ela surgiu na agricultura, né, Paulo, no mapeamento, e rapidamente ela já evoluiu para a pulverização, principalmente os chineses observando esse mercado, vendo as oportunidades. Depois eu vou trazer alguns dados a respeito disso. E atualmente a gente passa até para a aplicação de sólidos, sementes,
enfim, inclusive até fertilizantes, se for o caso, mas aí tem uma questão Uhum. de aplicabilidade, né? Mas enfim, evoluiu muito A gente pode rápido, conversar isso vem aí evoluindo depois. muito rápido, com Uhum. certeza, com certeza. E vem atuando em alguns mercados muito interessantes, né? Na verdade, se a gente for analisar os mercados que o A drone pode questão, atuar, é muito, a muito ques- amplo, né? a questão dos chineses, né? A questão dos chineses é o seguinte, é que, por exemplo, um drone hoje que a gente paga 140, 150 mil reais aqui no Brasil, né? É 4 mil dólares lá na China. Exatamente, é E o subsidiado. governo da China paga metade do drone ainda para o agricultor sair do costal. Até 60% eles pagam de 60%, subsídio. é. É. Eu sei que esse subsídio tem. Então, assim, a China hoje tem quantos mil drones eles têm na agricultura? Tem o número aí? Tenho. Hoje são mais 100 mil drones de pulverização na China Na China. E no Brasil, e 500. no Brasil 1.500. 1.500. 1.500. Sendo que em 2016 foram 6 mil drones na China. Então, 6 mil em 2016, em 2017 foram 13 mil e a gente Uhum. chega agora em 2021 com 100 mil já. Só para ter uma ideia, já que a gente está comentando esses dados, eu acho que são dados muito interessantes, muito importantes. Uhum. Atualmente na China se aplica 40% da área com drones. 40% da área cultivada na China. E isso representa no É. Brasil, em termos de hectares, Uhum. 80% da área cultivada no Brasil. Perfeito. É São, que a agricultura chinesa ela é diferente da nossa, né? sim, são 53 milhões de hectares hoje aplicados na Uhum. China com Perfeito. drone. Então são É, eu acho que esse mesmo mercado de 50 não diria, mas uns 20 e poucos milhões de hectares nós temos aqui no Brasil, que são as áreas menores, né? sim, 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 Porque a grande questão do drone é de que ele consegue ir aonde o avião não vai. exatamente. E com um Aí que rendimento tal? absurdamente superior ao do costal, que foi o grande mercado na China, né? Isso aí. O grande É, mercado da China é a substituição do costal. perfeito. E nós aqui também, eu acho que o drone está ocupando bastante o mercado do costal, porque hoje, por exemplo, tem pessoal que presta serviço aí para limpar campo, né? As limpezas de campo, os caras cobram 300, 400 reais por hectare postal. Aí tu pode fazer um serviço de drone aí na faixa de 200, 250 por hectare. Então, é um mercado, digamos assim, um nicho de mercado que o drone pode explorar bem, né? Com certeza. Uma oportunidade muito interessante para esse tipo de aplicação na Uhum. nossa região aqui de Passo Fundo, na área do arroz, aí para ti seriam, por exemplo, as limpezas de canais. Aqui seriam beiradas de lavouras, né? Que tu tem um Viu, problema segundo sério com invasoras. inclusive eu recebi hoje o DJI Terra, né? Só da DJI me Uhum. mandou. O primeiro trabalho que a gente vai fazer aqui com a DJI vai ser limpeza de canal. A gente vai É um desenvolver alguma mercado coisa fantástico, né? É muito importante. fantástica. Limpeza de valos, né? Exatamente. O que acontece? A gente vai mapear com a RTK a área, né? E a gente vai fazer o voo com o drone, com o Phantom com RTK. Desculpe, o MG1P com RTK. Excelente. Para aplicação precisa em cima de valos. Que é. Eu acho que assim, eu te diria assim, hoje, de pronto, que nós temos assim para o mercado de drone na agricultura, a gente está com algumas plantas aí, nós temos um problema de uma planta chamada losna branca, não sei se você já encontra ela por aí, Passo Sim. Fundo. Não Essa tanto, planta aí, mas ela é uma planta de difícil controle e ela é uma planta de reboleira, que vai aumentando, né? sim. Então, por exemplo, essa planta aí é uma planta que é característica, tu pode mapear ela com Phantom, né? Sim. Marcar os KML das reboleiras, né? Fazer um trabalho no DJI Terra ou no QGIS, também dá para fazer no QGIS, né? No programa de GIS. Aí a gente gera os shape ou gera os KML. Tu vai importar depois no MJP ou nos Pelicano, né? O sistema da Skydrone já também, o sistema Pelicano da Skydrone, ele Permite? já recebe o KML pronto para fazer multipolígono, né? Uhum. Mas, assim, eu te diria que é uma tendência, assim, e a coisa avança tão rápido
Que é 1 ano atrás, quando a gente fez o curso, só a Skydrone tinha o multipolígono, né? Sim. Hoje, Felipe, grande Pagani lá da Compass, gerente lá da linha Helper, está nos assistindo aí. Abraço, Pagani. Teu concorrente aí. Parceiro. Parceirão, é nosso parceiro. Então, assim, ó, o que acontece, viu, Benuti, te falando, a gente ouvia, não, as outras empresas tal, em questão de 6 meses, cara, que mudou, né? A Joias já tem multipolígono, tá? Uma empresa da China, que um amigo meu aqui de Carazinho importou um drone aí, uma outra empresa lá que descobriu na internet, já tem multipolígono na China também. A DJI agora já tem no T16, no T20, no T30, que está chegando, né? Sim. E eles estão lançando... e eles estão lançando agora atualizações para os MG1P que estão no mercado. Eu recebi hoje essa informação da DJI. Perfeito. Atualizações, tá? Que vai ser possível trabalhar com multipolígono em praticamente todos os drones. Então, essa é a grande notícia. Por quê? Vamos supor, Benvenuti, que tu tenha, e a gente tem que partir, nós como agrônomo, tá? Nós temos que ir para o campo, botar a botina no campo, porque não é só o drone que vai fazer em cima o negócio. Sim. Nós temos que ter a imagem de cima, achar o problema e ir lá, botar a botina, né? E ir lá no campo, né? Pegar um canivete lá do nosso amigo lá, e vamos lá e vamos detectar o problema. E aí marcar a mancha, eu tenho o KML da mancha, e o drone vai aplicar localizado pra gente. Perfeito. A gente tem uma situação similar aqui, Paulo, com o rabo de burro, que vem se alastrando muito rapidamente Os antropólogos? E ele é de difícil controle, ele dá em reboleiras também, e ele se aplica exatamente nessa condição, nessa situação que tu está comentando. Eu notei aqui só algumas perguntas. O pessoal pediu se autorização para aplicar com herbicidas com drone. Sim, existe a possibilidade, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, tu é responsável pela aplicação. Se tu fizer deriva pro teu vizinho, a responsabilidade é tua. Exatamente. Tu precisa de um engenheiro agrônomo, tu precisa de um piloto do drone capacitado. Receita, piloto capacitado. A deriva a deriva pode ocorrer com um costal, cara. O cara com um costal pode fazer uma deriva de 2, 3 quilômetros. Basta ele fazer a gota errada. Tá? Exatamente. Eu vi uma então, não é o equipamento de aplicação que faz a deriva. Tem muita gente que acha, não, avião já pensa em deriva. O avião aplica 2,5 metros de sol. O drone aplica 3. Eu vi uma situação nessa safra de limpeza de canteiro na bordadura da lavoura com dicamba e que detonou a soja. Detonou por muitos metros. Eu tive um probleminha também com dicamba aqui em Camaquã, tá? E mesmo com o bico de indução de ar, a questão, o pessoal coloca às vezes a culpa e a culpa é do outro, né? Exatamente. Então, assim, a deriva acontece porque o cara faz coisa errada. Sem dúvida. Falta de conhecimento da tecnologia de aplicação. Da tecnologia de aplicação. Não é nós aqui em 2 minutos que vamos explicar tudo isso aí. Mas a deriva ocorre porque o cara muitas vezes quer ter um bico para tudo. Tá? Esses dias me ligou um cara da onde foi? De Minas Gerais. Ele queria resolver um problema de deriva do outro lado da estrada do vizinho dele, mas não admitia sair do cone. Eu disse para ele, cara, quer que eu faça o quê? Milagre? Não, tem muitos que procuram milagre, né? Entendeu? E o vento predominante, o vento predominante dele era para o vizinho dele. Então, eu tenho que ver a hora que o vento está ao contrário para fazer isso aí. Não, mas eu tenho que dessecar feijão, cara, mas dá para te mexer no tamanho de gota, diz pra ele. Mas, cara, se tu vai dessecar e tu quer aplicar produto de contato, tu tem que engrossar um pouquinho mais a gota, tem o risco, tem que aumentar um pouquinho o volume e tomar alguns cuidados, né? Só que aí começa aquela coisa, né, Paulo? Não, mas daí eu não rendo tanto. Não, mas daí eu vou fazer outro rastro. Mas daí eu vou fazer não sei o quê. Aí eu tenho que mexer nos bicos. Mas aí tu faz errado, tu queima 200 hectares de milho do vizinho e tem que indenizar depois. E aí? Não existe solução fácil. Né? Não. Existem soluções, mas elas nem sempre são fáceis. Outra pergunta foi feita ali a respeito do tamanho do pulverizador, do tamanho do tanque do drone, só para responder. Hoje existem vários modelos, né, Paulo, no mercado, mas... mas só que por lei a gente só pode trabalhar com 10 litros.
10 litros. Por Existe litro. uma classificação, deixa eu ver quem fez a pergunta, só para responder mais direcionado, foi o Thiago Fagundes. Existe uma Uhum. regulamentação, Água daí uma de Passo Fundo. classificação daqui de Passo Fundo, É neto do da, falecido seu da, Fagundes. da Micron. Da Micron? Da Micron, Micron, isso. isso aí. Tiagão, um Não grande sei, abraço, Thiago. não sei se é falecido, acho que não faleceu ainda. Sim, eu vou dele, sim. Eu vou, sim. Ah, vou, bom. Uhum. Enfim, Uhum. se foi, então, Grande. meus sentimentos, eu não estava sabendo também. Isso, é. Mas, enfim, depois eu entro em contato, vou ver bem certo essa informação. Uhum. Mas, assim, existem hoje 3 classificações, a classe 1, a classe 2 e a classe 3. A classe 3 são drones com até 25 quilos, que, via Uhum. de regra, se enquadram drones com tanque de 10 litros de pulverização. Isso. Infelizmente faleceu mesmo, eu não estava sabendo. Meus sentimentos, então. É uma grande pessoa. Conheci Grande também, pessoa que muito. trabalhou muito pela pulverização, mas o Tiagão está aí seguindo os passos do vô. É isso aí, é isso aí. Então, tá Então, aí. a classe 2 seria a partir dos 25, então, vamos supor, 26 a 150, né, Paulo? Uhum. E acima de Uhum. 150 quilos, isso é o peso bruto total, tá, pessoal? Acima de 150 quilos, a classe 1. Hoje existem instruções normativas que estão sendo debatidas para Eu, que se dê uma alterada, né, Paulo, nessas só que é o questões. seguinte, não que não se possa operar com classe 2 e classe 3. Tu tem que fazer a mesma homologação de avião, Exatamente. com piloto privado. Piloto Exatamente. privado ele pode homologar um drone classe 2 e classe 3 e fazer trabalho. É isso aí. Exatamente. Isso aí pode. Uhum. Então, existe essa classificação e hoje a grande maioria dos drones que estão no mercado são da classe 3, mas vem ganhando Uhum. muita força a classe 2 e Uhum. muito provavelmente existam algumas mudanças na legislação com relação a isso para que se permita trabalhar com a classe 2, se ganhe mercado, se ganhe Tomara, em área, né, Paulo? A gente está nessa expectativa. Uma tomara. outra Mas assim, informação, viu? só Eu para não tenho medo de complementar. trabalhar com classe 3. Eu não tenho medo de trabalhar com classe 3 da rendimento, viu? É possível, né, Paulo? É Não é possível. o volume de cauda que faz o resultado. O que faz o resultado é a aplicação bem feita, é a condição climática, é o equipamento bem ajustado. Então, hoje, assim, o que nós temos aí é os drones de 10 litros, fazendo faixa de 4 a 5 metros, né? Perfeito? Perfeito. Fazendo faixa de 4 a 5 metros, fazendo aí um hectare a cada 15, 20 minutos, tá? Isso Um aí. hectare 3 a cada 15, 20 minutos. E aí nós temos o segundo problema, que é a bateria, né? A nossa bateria Exatamente. do drone, ela está muito cara. A bateria desse drone, ela te dura 200, 300 ciclos, e uma bateria dessa custa de 8 a 10 mil reais. Podendo durar 50, né, Paulo? Se acontecer alguma Podendo, se o cara situação. não souber usar. Se tu Exatamente. acelerar demais o drone, forçar contra o vento, tu esgotar toda a bateria, talvez tu não consiga nem recarregar ela mais. A bateria de drone, ela é uma bateria que ela é microprocessada, ela tem um firmware, porque o drone, a bateria fica passando informações para o drone, como é que ela está, para o drone calcular a questão de retorno, né? Então tem que ter esses cuidados. Então hoje nós temos um custo de bateria alto, que é o que faz o custo do drone ficar mais alto. Eu diria, né, Paulo, se tu concorda comigo, que Uhum. o grande gargalo hoje da tecnologia com drone de pulverização é exatamente a bateria, né? É o maior Uhum. gargalo hoje que a gente tem. Então, tanto em tempo de duração da bateria, quanto o ciclo. Né? Tempo que eu digo durante o uso, né? Quanto o ciclo, que são os ciclos, para quem não sabe, é quantas vezes tu pode recarregar aquela bateria e Isso. reutilizar ela. Então é que nem se a gente É. for traçar um paralelo com as pilhas recarregáveis, né? Tem uma hora que ela já não funciona Então, direito. assim, para a gente resumir hoje, uma bateria aí de um drone de pulverização, ela vai durar, vamos botar em média 200 ciclos. Se tu Ou dividir seja, aí são 200 ciclos 200 por 8, cargas. a gente já tem R$ 40 de arrancada no custo de pulverização de um drone, né? Então, assim, Exatamente. drone, aonde a gente voa com um avião bem, talhão grande, de tiro longo, drone não concorre. Exatamente. Perfeito? O mais barato Exatamente. é eu contratar um avião, ou de repente, se eu tenho área, eu comprar um avião.
Agora não, eu vou ali para a região aí, vamos ali, Tapejara, Água Santa, vamos começar a descer para... Que tem produtor ali que tem 20 hectares de milho, tem 30 hectares de trigo, tem tal. Ali eu não vou conseguir voar de avião, porque o tiro é curto. Exatamente. O avião fica muito caro que vira só balão. Aí é o lugar do drone. São complementares, tem lugar né, que o avião não vai porque tem muito mato, tem muita rede elétrica, aí entra o avião. Olha o milho, o preço que está hoje. O cara faz aí 2 aplicações de fungicida no milho, colhe 20, 25 sacos a mais. É um baita mercado para drone. Exatamente. Entendeu? Baita mercado. Vamos lá, o milho ali chegou até 6 folhas, 8 folhas. Tu não consegue entrar mais com o pulverizador. Então, é um mercado que o drone pode ocupar e a prestação de serviço, ela pode ser muito boa, né? Tem uma pergunta boa ali do Sandri, João Luiz Sandri, amigo meu. Ele pergunta a respeito da cauda, né? Isso eu acho que é uma pergunta muito legal e a gente pode ampliar essa pergunta de forma geral, porque acho que o Paulo concorda comigo, ele pode comentar depois. A quantidade de cauda, ou vamos dizer assim, de água que a gente utiliza na aplicação, ela, na verdade, ela não é o fator responsável para a eficiência da aplicação. Eu trabalho com algodão lá no Mato Grosso, sem água. Pega uma Lation FL, uma formulação oleosa, uma Lation puro, a gente faz 1 litro por hectare. Inclusive, Paulo, isso é uma questão que se comenta também, e as empresas estão desenvolvendo, as multinacionais estão de olho nisso, elas estão iniciando o processo de desenvolvimento de produtos específicos para aplicação com drones. E aí não, perfeito. Nós vamos ter formulações oleosas aí, tá? Que normalmente formulações oleosas já pronto uso, que tu vai jogar dentro do drone e não vai usar água, né? Esse é o caminho que a gente... Tá? Porque, aí, vamos lá. Antes que saltem, né? Sempre tem alguém que salta, mas e como é que vai fazer? Como é que vai aplicar? E como é que isso, como é que aquilo? Na verdade, o segredo da aplicação, seja de drone, seja de avião, seja de pulverizador terrestre, o segredo para que uma aplicação seja eficiente é exatamente a tecnologia que está sendo utilizada na aplicação. É tu respeitar eu posso fazer uma pergunta aí? Vou fazer uma pergunta para ti agora. Por favor. Fox X-Pro, um produto bom, é um dos fungicidas de ponta. Se usa 500 ml por hectare, né? Sim. Quantos ml por metro quadrado se usa dele, ele é eficiente? 0,0. Eu vou não, pegar a calculadora já. Eu sou antigo em live, cara. Eu já estou pronto. 0,05 ml por metro quadrado. Num metro quadrado, a gente tem 7 metros quadrados de folha. Entendeu? O grande segredo, a chave, né, Paulo, é tu distribuir o fracionamento dessa cauda. A chave é distribuir esse 0,5 ml, né? Esse que é o grande segredo. O nosso colega lá, o Neemias, não sei se de repente está aí na live, disse que talvez viesse. O Neemias, sabe o que eles fazem lá em São Paulo? Eles trabalham com Phantom durante o dia. Eles mapeiam as áreas, né, de mucuna. Eles trabalham das 10 da manhã até as 3 da tarde mapeando, tá? Certo. Aí eles mandam para o escritório, lá tem uma pessoa que faz os mapas. No outro dia, à noite, eles trabalham só à noite com o drone. As fotos que eu tenho colocado aí é as fotos que ele me manda lá do trabalho dele de noite, aquele drone, parece um disco voador, né? É o Neemias trabalhando na cana. Então, o que acontece? Eles trabalham à noite. Então, o drone não tem nenhum problema de trabalhar à noite, desde que a área esteja mapeada e esteja definido onde ele vai. Então, quer dizer, eu posso ter a condição climática perfeita para uma aplicação. Porque qual é o nosso grande problema hoje em pulverização em geral? Primeiro problema, tá? A cada 5% que a nossa umidade cai abaixo de 70%, eu perco 10% de cauda por evaporação. Tá? Se eu trabalhar com 40%, se eu trabalhar com gota fina, com 40% de umidade relativa do ar, eu perco 60% por evaporação. Eu tenho esses dados. Eu fiz agora,
Recentemente, há um mês e meio atrás, eu fiz um trabalho pulverizando a 2 metros de altura. Em diversos horários do dia, com uma torre meteorológica do lado, né? Eu cheguei a 60% de diferença, com 40% de umidade para 70%. É uma diferença muito grande, né? Não, muito grande. Então hoje, e outra coisa é a gente achar também que princípio ativo evapora. Não, princípio ativo não evapora, o princípio ativo cristaliza. A tensão de vapor dos princípios ativos, ela é baixíssima. Quem tem tensão de vapor alta é a água, que é 20 milímetros de mercúrio a 17 graus. E com 760 ela ferve. Então a água tem uma... Então, se eu reduzir a água e concentrar a calda, eu tenho uma tendência a diminuir a evaporação. Perfeito. Agora a questão é o seguinte, o tamanho que eu vou micronizar essa calda para ela cobrir a minha área, né? Sim. O Júnior está comentando ali, ó, que faz vazão 3 litros para bicudo. Então é só para complementar, né? Não é a quantidade de água que faz. Mas de forma geral, só para terminar de responder o Sandri, se trabalha hoje em torno de 10 litros por hectare, com alta eficiência, desde que respeitadas as condições ideais de aplicação, né? Temperatura, umidade e vento. Essencialmente é isso. Não é diferente de qualquer outra tecnologia de aplicação. O grande problema que nós temos no drone hoje é o custo da bateria, só isso. Exatamente. É o que torna a aplicação mais cara por causa disso aí. Mas agora o fato de trabalhar com 10 litros, mistura. Tem mistura que não vai dar, não dá para usar. Tem. São restrições que vão existir, né, Paulo? Agora, qual é o grande problema? Qual é o grande problema que a gente tem de mistura hoje em pulverizador? Onde é que é os maiores problemas que nós temos? No pessoal que baixa demais a vazão do pulverizador e fica 2 a 3 horas com o pulverizador no campo. Depois de 3 aplicações de 3 horas com a calda, ele vai lá e junta de pá do fundo, tranca filtro, porque a nossa mistura não é uma mistura, é uma suspensão. A gente tem formulação pó molhável, a gente tem suspensão concentrada, a gente tem WG, que se não manter continuamente agitando, ela sedimenta. E a gente tem óleo que emulsifica. Se eu deixar muito tempo o óleo e a agitação for fraca, esse óleo vai separar. Uma cauda de drone, se eu agitar e fizer ela bem feita e ela ficar certa, ela não vai ficar mais do que 5, 6 minutos dentro do drone. Então ela não vai separar. Tá? Se eu fizer o testezinho de garrafa, se eu bater ali a mistura ficou boa, pode colocar dentro do drone, coloca um bico cone ali 0,1, que é o que se usa, né? No drone a gente trabalha com bico 0,1 ou 0,15, não temos muita... Coloca um bico 0,1 ou 0,15, que tenha 1 milímetro de diâmetro de orifício, tu vai trabalhar muito bem. Isso aí, já respondendo a pergunta ali do, acho que é Giuliano, que perguntou exatamente a questão do bico. O bico ele tem que ser um bico que te proporcione um espectro de gota fina, né, Paulo? No geral, assim, ó, no geral a gente trabalha aí com... No geral, a gente trabalha com o bico XR da Tijet 01, mais comum o XR, e para aplicar uma gota mais fina, que era mais cobertura, e um bico 0,15, tá? Nós não fugimos disso aí, para fazer uma gota puxando mais para média. Eu já fiz alguns trabalhos com o 0,2 também vai bem, Paulo. Dependendo da situação, ele vai muito bem também. Só que ele tem que ter drone grande para fazer isso. Sim, exato. Tu vai ter que trabalhar de outra forma. Exatamente. Se tu trabalhar com MG1P, por exemplo, a bomba dele ela é 1,6 litros por minuto. Se tu trabalhar com 0,2, ele vai funcionar 2 só. Aí não vai ser o ideal. Ela é 1,6. Agora já o T16, a bomba dele é 7,6 litros por minuto. Mas é que também não adianta tu botar 7,6 litros por minuto, tem 10 litros no tanque, tu vai subir 1 minuto ali, já tá voltando, né? Exato. Não, mas daí tem a regulagem que vai ajustar isso, né, Paulo? Então por isso que a gente fica meio amarrado no 0,1 e no 0,15. Aí o que a gente faz? Sim. Quando a cauda é mais grossa, a gente bota um cone, um TXA 01, né? Cone vazio. Tranquilo. Menor risco pressão de movimento, melhor distribuição para uma cauda mais grossa. Vai dar ali ao redor de 35 PSI, 2 bar e meio, 3 bar, né? Inclusive agora na primeira semana
Na primeira semana de junho, eu vou ficar uma semana inteira com o pessoal da DJI fazendo teste de campo aí. A gente vai ver um monte de coisa. Inclusive, se tudo der certo, eu vou estar com o T30 aí. Ó, esse é um lançamento da DJI, né, Paulo? Que tá vindo. O pessoal lá de Siberi, lá da Drone Solutions Agros, estão tentando trazer um, né? Estão tentando homologar um. Até hoje eu estava conversando com o Matias aí. Ele está trabalhando forte para tentar. Só para complementar essa tua informação, que para níveis de pesquisa e desenvolvimento é permitido, né, Paulo? Existem licenças especiais para isso. Isso. Então, dentro desse cenário é que está se desenvolvendo. Tem uma pergunta do Cassiano. O T30, só para informar assim, o que acontece com os drones hoje. O que nós temos aí hoje, o 10 litros, que todos são a mesma coisa. Pode pegar DJI, pode pegar Veance, pode pegar Pelicano. As bombas vão ser do mesmo porte, porque não adianta tu botar uma bomba mais forte, senão tu tem 10 litros, é uma coisa de engenharia, né? Então, vamos dizer assim, eles são drones que vão fazer 4,5 metros de largura e vão andar aí a 18 km por hora, 18, 20 por hora, né? Sim. Para fazer um hectare ali em 10, 12 minutos. Depois a gente tem o T16 e o Shag, né? Eu não me lembro o modelo do Shag, que tem 16 litros, que são drones que estão meio que saindo de mercado porque o pessoal está indo para 20 litros agora. Exato. Porque o que acontece? Qual é a grande sacada de um drone de 20 litros? A gente faria 6,5, 6,8 litros por hectare, eu faria 3 hectares num voo. Com faixa de 6,5 a 7 metros, né? E o T30 ele vem nesse cenário também, né, Paulo? Daí para te utilizar o T30 já é um 10 litros. Não, ele vem com 30 litros. Ele vem com 30 litros e vai fazer uma faixa de 9 a 10 metros. Aí nós estamos falando em rendimento, que eu acho que é uma das perguntas ali do Cassiano, que é justamente a questão do rendimento. Então, por exemplo, Cassiano, a gente pegando hoje um MG1P ou drones com capacidade de 10 litros, vai ser em torno de 4 hectares por hora, numa média. Não, 25 hectares por dia no máximo. Não faço porque é o seguinte, a nossa janela de pulverização aqui no Rio Grande do Sul para drone, ela é de 4 a 5 horas por dia, se for trabalhar de dia. É isso aí. Nós temos situação de vento, situação de temperatura, umidade, ela é 4, 5 horas. E outra coisa, tem que ter muita bateria, um gerenciamento muito bom de bateria, um gerador trabalhando. Tá? Exatamente. Tem que ser muito bem dimensionado o sistema, tu vai ter que deixar um gerador trabalhando, carregando bateria, para te fazer esse trabalho aí. Então a gente fala aí em torno de 25 hectares num dia no máximo. Tá? Mas a gente também pode colocar, Paulo, né, que eu acho que é um dos grandes mercados, um dos grandes potenciais que tem, é justamente a aplicação noturna, né? Que após feito o mapeamento, tu consegue fazer a aplicação noturna do drone, e aí tu tem uma condição geralmente favorável, né, uma das melhores condições de aplicação, e com um aumento da eficiência muito bom. Inclusive, se pensando, por exemplo, em fazer com mais de um piloto, faz uma troca em função do tempo, enfim, existe como tu fazer uma aplicação em áreas um pouco maiores nesse sentido. Só complementando ali, então, indo para o T16 ou algum drone similar de 16 litros, tu já passa a ter um rendimento um pouco maior. Ele não chega a dobrar, mas vai para 6, vai para 7 hectares. E a bateria também é 500 ciclos, né? Já é uma tecnologia mais avançada. Que dura mais, né? Com melhor capacidade, o tanque é maior. Então, tu já consegue ir para 6, para 7 hectares por hora. E quando tu vai para um drone maior, ainda o T30, que ainda está, ou desculpa, o T20, que já existem alguns T20s aí no mercado, tu aumenta um pouquinho mais, vai para 8, quem sabe 9 hectares, e o T30 já começa a ganhar um pouco mais de espaço, né, Paulo? O T30 ele vai trabalhar com faixa de 9 a 10 metros, tá? Então, eu sempre comentei, vai ser um helicóptero. Muito boa a faixa. E aí nós vamos ter que ter agrônomo bom para dimensionar equipamento para trabalhar com 4 litros por hectare. 4, 5. Aí tu vai fazer a área, né? Eu não tenho medo de trabalhar com isso. É aquela questão que nós estávamos comentando, é conhecimento, tecnologia, aplicação das condições adequadas e vai embora, não tem problema nenhum. A gente tem hoje excelentes adjuvantes no mercado, se a gente for escolher, por entender o adjuvante pela formação dele.
para a gente fazer uma cauda, mas assim, trabalhar tecnicamente o adjuvante, né? Sim. Para a gente fazer uma cauda com 5 litros ter uma eficácia, uma questão de uma formação, uma homogeneidade na formação de gotas, porque a questão toda não é o litro, a gente discute muito mal isso aí. A questão toda é o seguinte: qual é a amplitude relativa que eu tenho da menor para a maior gota da minha pulverização? Porque 1 litro, se eu for fracionar em gota de 200 micra, né, eu tenho quanto? 2,5 milhões de gotas. Se eu pegar 4 litros, eu tenho 10 milhões de gotas. Quer dizer, é muita gota, né? 10 milhões de gotas. Gota. São 1.000 gotas por metro quadrado. Né? Então, é muita gota. Exatamente. Agora, a questão toda é a seguinte: é eu fracionar isso aí de forma homogênea, né? Aí que entra muito a pesquisa vai ter que nos ajudar demais isso aí. Hoje a gente tem como medir com laser, né, o espectro de gota de qualquer bico, qualquer ponto de pulverização, entender o quanto mais homogêneo está isso aí, né? Porque não adianta eu trabalhar com um bico ali que eu limpei um bico ali com uma ponta de arame ali, o bico rasgou e aí ele está formando no bico uma gota de 1.200 micra, e dentro dessa gota de 1.200 micra vai quantas gotas de 150, 140 micra? Perfeito. Muito. E rouba cobertura, né? Isso que a gente tem que entender. É uma relação cúbica, né? Isso eu acho que é uma informação interessante para a gente comentar rapidamente. O pessoal talvez não saiba. Quando a gente vai para uma aplicação com drone, uma aplicação de baixa vazão, uma gota, por exemplo, de 300 micras transformada em gotas de 150 micras, o certo é uma relação cúbica, não é de uma gota eu faço duas, né? Então, de uma gota eu vou fazer 8 gotas. Isso aí. Então, essa relação é fantástica. É isso que permite, que viabiliza que a gente trabalhe com gotas menores e com eficiência, né, Paulo? Isso aí. Tem mais algumas perguntas ali a respeito, por exemplo, de penetração. A respeito de penetração das gotas com aplicação com drone. E acho que é uma pergunta muito válida, né? Porque o drone ele tem essa capacidade de jogar as gotas para baixo com uma pressão altíssima. Então, se tu puder comentar rapidamente para nós, Paulo, tu que domina mas bastante aí essa parte. tem que ter um software especial, que é o Fruit Tree, é um sistema que o drone ele fica dando voltas, né? Ele tem que andar em espiral aí. Sim, não, mas em lavoura, eu acho que ele estava falando em lavoura mesmo. Não faço. Essa máxima do downwash em linha não se faz. O downwash é só para manter estável a faixa. Agora, lavoura de soja fechou, não chega a gota embaixo. Isso tentei o ano passado com T16, tentei o ano passado com MG1P, só se existe algum drone, entendeu? Dizer que vai mexer só se ficar parado em cima. Se ficar parado aí, que nem o helicóptero. O helicóptero, vou comprar um helicóptero que mexe folha. Ele só mexe folha quando está parado. Porque aí o que acontece? Ele está mandando empuxo para baixo para ele subir. Porque quando ele está em deslocamento, isso é da aeronáutica, ele inclina um pouco, pode ver que o drone inclina, e esse empuxo ele vem para trás. A gota, em verdade, ela está na planta por gravidade, né? Agora, tem um programa que o pessoal da CHAG tem, e a própria DJI tem, hoje eu fiquei sabendo, não sabia que eles tinham, que é assim, eu quero pulverizar um pé de laranja, vamos supor, né? Eu quero fazer entrar na copa. O drone entra ali e ele fica girando parado na volta da planta, aí ele abre, ele dá 2, 3 voltas, ele abre a árvore e joga no meio da copa. Fantástico, isso é fantástico. Aí sim. Mas assim, o que eu vou te dizer? Não perde em nada para pulverizador, não perde em nada para avião. Não, a tecnologia ela é igual, tá? Só que assim, se a gente não fizer aplicação de fungicida na soja antes de fechar a linha, eu não controlo o mofo branco. Não foi o que o pessoal comentou na live, né? Sim. Isso aí nós temos que seguir com isso aí. E na verdade, até porque, Paulo, né, o controle do mofo branco ele vai ser, de forma química, ele vai ser no apotécio, ele vai ser na estrutura reprodutiva que está largando os esporos, né? E isso acontece e tu consegue ter esse controle na floração, que é o momento de contaminação.
né? Perfeito. Então, isso tem que ter muito em mente. Tem algumas perguntas fáceis ali da gente responder a respeito se é possível fazer aplicação com WP, WG, se pode usar Sim, mais de um princípio ativo na aplicação tranquilo. com drone, né? Pode, não, tô Tranquilamente, não tranquilo. tem problema. A única dificuldade que a gente vê é assim, ó. Alguns produtos tipo Mancozeb, tá? Se o drone não tiver, porque nós temos os isolamentos, né? IP64, 65, 66 e 67. Hoje, os drones eles têm IP67 somente no radar. O que é o IP67? Tu pode submergir, tu pode ter jato de água que não entra dentro do drone. Os outros não, pode ser que tenha, principalmente os motores. Então a gente tem que tomar cuidado muito com o Mancozeb, né? Esse é um produto que a Isso é gente... uma pergunta interessante, né? Uhum, O drone ele já é feito, estruturado para isso, né? Para uhum, suportar, até porque ele está trabalhando com água, tá trabalhando com líquido, ele tem que ter essa uhum. capacidade, né? Seguindo aqui, Agora, assim, acho que a minha questão é a seguinte, na verdade, o efeito da hélice, que eu digo, o efeito da hélice, ele empurra a cauda para baixo e te dá uma segurança na parte de cima. Por isso que o radar perfeito. é o radar protegido, né? E faz a gota chegar no alvo, né, Paulo? Que é o principal, né? Perfeito. É a finalidade. Tem uma pergunta ali, se a gente falou qual seria a ponta boa para fazer herbicida no drone pensando em deriva. Na verdade, Júnior, o Paulo pode complementar, mas se a gente pensar em deriva, a gente não pensa em drone. Se a gente pensar em vento, a gente não pode pensar em drone. São duas coisas que É, não caminham mas junto, né, assim, Paulo? viu, a gente trabalha bem com a aplicação aérea com vento aí de 15, 16 km por hora. O vento não é problema para deriva. O vento ele vai ser problema para deriva somente se ele estiver ventando para cima da área que tem problema. Mas se está ventando para cima da tua lavoura, se está ventando para dentro da tua lavoura, a tua Desde lavoura que tem uma seja certa constante, pressão, né, Paulo? perfeito. Desde Entendeu? que Mas seja constante, né? eu inclusive, estou desenvolvendo aqui uma biruta portátil, né? Uhum. Estou trabalhando com ela já amanhã. Amanhã, inclusive, eu estou com o pessoal da Albus, da França, está aqui em Porto Alegre, estão hospedados aqui no hotel. A gente vai para campo amanhã cedo, fazer uns testes aí com os bicos novos da Albus. Estão homologando para Jaco, tem uma série nova de bicos. E eu estou com uma biruta portátil com dois termômetros, um termômetro e um higrômetro Bluetooth, que vem para o celular, né? E a gente chega e crava na beira da lavoura, a biruta é fantástica, porque ela te mostra de como está o teu vento, né? Sim. Então, assim, se eu tenho vento constante para cima da lavoura, cara, não tem problema fazer aplicação. Problemas são Agora, o rajadas, problema é né? quando o vento está Ou virando, quando ele está vira para invertido, fora, né? vira para o lado. Só que aí eu vou ter problema com o avião, vou ter problema com o drone, vou ter problema com o costal, vou ter problema com o trator. O Perfeito, problema é para todos os equipamentos, né? perfeito. Então, Exatamente. não é o... Quer dizer, é a questão dali do momento tu olhar e tomar decisão, né? Sim, exatamente. Ah, seguindo aqui, acho que a gente pode comentar rapidamente a respeito dos macrobiológicos agora, Uhum. que dos macrobiológicos e dos microbiológicos, eu acho que são dois assuntos que eles andam mais ou menos juntos, né, Paulo? Uhum. Vamos comentar, por exemplo, a questão dos biológicos, né? Um tricoderma, um metarrhizium, enfim, aí tem uma infinidade de microbiológicos. O drone ele tem uma influência muito positiva na aplicação desses produtos, Perfeito. porque te permite fazer uma aplicação, por exemplo, noturna, uma Doutor, aplicação numa condição que não vá ter uma influência tão grande, né, negativa como a radiação solar, ou às vezes perfeito. uma temperatura e uma umidade diversas, né, Uhum. adversas. Então, acho que nesse sentido, a aplicação biológica ela ganha muito em eficiência, em facilidade de aplicação. E o macrobiológico não é muito diferente, né, Paulo? Porque a não ser a radiação, que não tem tanta influência, mas temperatura e umidade são essenciais, né? E agora, se tu quiser comentar um pouquinho mais a fundo dos macrobiológicos, comentar aquele trabalho que tu fez, eu acho que é interessante também. A gente... a primeira coisa, né, eu tinha o Phantom 3 lá na fazenda, né? Aí a gente começou a olhar aí a questão de dispersão de macrobiológico. Começamos a estudar. A primeira coisa, antes de comprar o drone, por isso que eu digo, a primeira coisa o cara vai lá e compra o drone. A primeira coisa o cara vai lá e compra a coletadeira. Não.
Para eu comprar uma coletadeira, eu tenho que ter lavoura para essa coletadeira colher. Não adianta eu comprar coletadeira, não, então esse é um problema, a gente não dimensiona. Aí eu comecei a olhar, comecei a estudar. O que eu vi? Eu vi que era 30 metros de altura. Por que 30, né? O pessoal faz a 30 porque a 30 tu não tem árvore, tu não tem poste. Tá? Muito raramente vai ter alguma coisa na lavoura com 30 metros de altura. Pode ser, talvez tenha uma torre, mas em região de torre a gente evita drone, né? Sim. Aliás, isso aí, vamos tomar cuidado com a região de torre de transmissão, tá? Vamos procurar evitar trabalhar próximo de torre e embaixo de torre, porque isso corta a comunicação do drone. E a gente pode perder ele pode ficar maluco lá. Eu sempre, quando eu tenho torre, eu procuro voar 100 metros acima da torre, 70, 80 acima. Passar por cima, né? Quando tem esse problema aí. Mas, enfim, no geral, a gente trabalha com 30, e aí a gente começou a estudar a questão da cotésia na cana-de-açúcar, né? Só fazer um parênteses só, Paulo, porque talvez tenha gente que não tenha bem claro o que são os macrobiológicos, né? Sim, vou então, explicar só para agora. explicar, tu vai explicar? Perfeito. Vou explicar. 10.000 que divide 16 pontos dá 625. Ó, então é o seguinte, a cotésia é a primeira vez que o pessoal utiliza para controle da broca da cana-de-açúcar, né? Só que ela é uma broca que larga viva já, eles largam os copos, né? Então a cotésia são 16 pontos por hectare, né? Então se eu dividir 10.000 metros quadrados por 16 pontos, eu vou ter 625 metros quadrados, né? Se eu fizer a raiz, isso aí dá 25. Então 25, se eu puxar, 30. Então, por que a distribuição é uma cidade de 30 em 30 metros de faixa? Cada faixa é 30. Por que cada faixa é 30? Porque, na verdade, se eu largar a vespa numa faixa de 30, ela consegue voar 15 para cada lado. Então, as primeiras distribuições de inimigo natural, as vespas, a cotésia, os caras largavam, o cara ia caminhando lá e ia largando o manual, né, um copinho, com uma espécie de uma celulose que pega um pouquinho de umidade, ela solta o inimigo natural e ele vai devorar a broca da cana, devorar a postura. Então começou isso aí com cotésia. Aí depois a questão evoluiu para o tricograma. O tricograma também ele pega a broca da cana, assim, mas o tricograma ele é um eficiente, o tricograma Galloy, né? Ele é um eficiente devorador de postura das nossas principais lagartas. O principal alimento dele é a Spodoptera e a Anticárcia e a nossa Chrysodex, a falsa medideira. Então, assim, se a gente fizer faixas de 30 metros na lavoura, vai 30, vem para o lado, volta 30, né? Com 30 de altura, eu consigo dispersar pupas de tricograma na lavoura, e essa pupa, onde ela cair, ela vai voar num raio de 15 metros ao redor. Então, qual foi o trabalho que eu fiz? Eu peguei aqui o meu Phantom esse ano, né? Foi um trabalho bem simples. O nosso amigo Volpato, o cara é um aeromodelista aqui, engenheiro mecatrônico, ele desenvolveu para o nosso Phantom aqui um pequeno dispersor. Porque eu comecei a fazer conta. Esse dispersor a gente coloca aqui no drone, né? A câmera fica controlando ele. Eu ligo ele com o botão. Esse botão aqui, ó. Esse botão ele liga os LEDs do drone. Então toda vez que eu ligo o LED, o motorzinho começa a dispersar, tá? E eu tenho acompanhamento pelo rádio aqui do próprio dispersor lá, não é? Então, assim, qual foi a conta que eu fiz? O maior drone que tem no mercado, ele não fica mais do que 15 minutos no ar. Perfeito, Bevenuti? Perfeito. Posso comprar lá um 200, lá um Matrix 200, posso comprar lá um XL800 lá da ExxonMobil, posso comprar. Tá. Aí é o seguinte, para eu jogar 50, se o Luciano tá aí, ele me corrige, tá assistindo. Para eu jogar 50 a 60 mil vespas por hectare, quantos ml de tricograma eu preciso aplicar? 2 ml por hectare, tá?
E para eu fazer 15 minutos de voo, 15 minutos de voo com um Phantom, tá? Com 30 metros entre faixa, numa velocidade ali de 14, 13, 14 km por hora, eu levo 15 minutos, que é o tempo da bateria. Então, para que eu preciso de um drone maior que o Phantom para fazer isso aí? E para que eu preciso de um dispersor maior do que 50 ml? Então, a gente pegou um tubinho de 50 ml, coloca 30, tem os furinhos aqui. A gente já calibrou para o tempo de voo que ele sobe, durante 15 minutos a pupa cai na lavoura e fica bem espalhada. Então e os resultados, Paulo? O resultado não, aí volta fantástico. para o quê? Já tem um outro cartuchinho carregado, 30, né? Carrega, troca a bateria, vai. Eu fazia por hora, tá? 75 hectares, foi o tamanho do teste lá. Fantástico. Uma hora, 75 hectares, então, fantástico. O custo do tricograma aí deve estar na faixa aí de 10, 12 reais o ml, né? Então, nada absurdo. E quais foram os resultados? A gente fez um talhão e o talhão, isso só a GRR, foi 5909. Os dois talhões que a gente abre plantio lá em Camaquã com 5909. É a variedade que a gente tem melhor resposta plantando cedo. Então a gente ainda está mantendo ela por causa disso. Eu consigo aproveitar melhor o plantio, entro cedo. Então esses dois talhões de 70, os dois primeiros, 140, o primeiro eu fiz o manejo com macrobiológicos, né, o tricograma, e fiz com o Telenomos, Odise, uma aplicação de Telenomos para percevejo. E o outro manejo normal. Eu tive sucesso nos dois em controle, tanto no químico quanto no biológico, tá? E no químico, eu tive minha população de tanto lagarto e percevejo ligeiramente maior do que a do biológico. A do biológico, por vezes, ela estava zerada. Tanto a população de lagarto e percevejo, quanto eu sempre mantinha lá. Então, isso foi interessante. Perfeito. Perfeito. Tá? Então isso aqui é bacana. Eu tenho esses dados, depois eu posso até passar para ti aí. Eu até tenho uma apresentação pronta, completa, que eu apresentei na aula do Eugênio esses dias. Na aula do curso de piloto de drone, né? A gente falou uma hora sobre isso aí. Perfeito. Então, é uma tecnologia assim, que está ganhando espaço, né, Paulo? Eu diria que é uma tecnologia para quem quer começar com o drone, viu, Befinucci? Eu quero começar a mexer com drone, eu tô com vontade de mexer com drone, mas eu tô achando caro um drone de pulverização. Cara, toma bastante cuidado para comprar um drone de pulverização. Tu tem que comprar o drone, tu tem que ter o mercado, tu tem que fazer conta e tu tem que saber operar o drone, isso que é importante. Tu tem que saber pulverizar. Então não tem todo esse... só do drone, tem que entender da tecnologia de aplicação. Da tecnologia. Tem que entender a tecnologia de aplicação também. O contrato um agrônomo para te dar assistência, né? Sim. E agora, outra coisa, Paulo... essa questão do macrobiológico aí com uma orientação, isso, cara, e um drone pequeno é um negócio que está aberto. E a importância do monitoramento no manejo macrobiológico, né? Isso é essencial, né? Hoje, viu, não sei se tu trabalha na tua empresa, mas se tu não trabalha, eu vou recomendar. Tu trabalha com armadilha Delta. Eu vou mostrar, eu tenho uma aqui. Não, então pega aí, cara. Vamos fazer uma propaganda já aí. Depois tu me paga um chopp quando eu for para os fundos, viu? Ó. Vira aí, vira pra turma, ó. Tu tem o fundo dela, eu não, os fundos. Tá sem fundo, tá sem o fundo. Ali vai um fundo quadriculado no fundo, né? E aí tu coloca um feromônio para Spodopteron, para Pisodeixis, pode pôr para Anticárcia, para Helicoverpa. Tu pendura isso aí lá na lavoura. E aí vai todo dia olhando, né? É isso aí. Quando começar a aparecer mariposa, quando começar a ter bastante mariposa, o que que faz? Ó, liga aí para a AgroRB, ele encomenda lá em São Paulo pro Luciano, né? O Luciano vai mandar, vem pela Azul, Passo Fundo faz Azul, faz Passo Fundo, né? Sim. Eles carregam lá no voo, chega no voo da Azul, tu pega. Então tu tem que programar uns dias antes, né? Isso aí. Então, tranquilo. E nem vacina. Né? Então, foi perguntar a respeito da velocidade de aplicação, se teria como voar numa velocidade maior, sendo que aproveitaria melhor o horário de aplicação. Cara, depende do quê? Depende do quê? Depende do quê? Acho que pulverização? Talvez pulverização, falou aplicação, né?
Talvez seja a Viu? pulverização que eu Nós, esteja dizendo. nós temos que tomar cuidado pelo seguinte, cara. A conta para fechar o litro por minuto, tá? A conta é o seguinte, é litro por minuto que eu estou jogando, tá? Vezes 600, dividido pela velocidade de pulverização, vezes a faixa, né? Para mim aumentar a velocidade, eu tenho que diminuir vazão. Porque o meu drone vai esvaziar mais rápido. Exatamente. Se eu manter, entendeu? A conta sempre pulverização é a mesma conta do trator. Então, eu tenho participado como consultor de pulverização nos cursos da DJI. Eu fico uma noite inteirinha com o pessoal, 4 horas, fazendo essa conta. Na verdade, aumentando a velocidade. Abrindo faixa, porque tudo depende. Se eu abrir a faixa, se eu aumentar a velocidade, se eu abrir o bico, o que vai acontecer? O meu tanque seca logo em seguida. Eu tenho que voltar. Então essa conta aqui, o que a gente tem visto hoje? 18 km por hora, 16, 18, para te fazer 1 hectare mais ou menos em 10, 12 minutos. Uma faixa de 4 a 5 metros por segundo. Isso. Nós não temos muita alternativa de bico para trocar. Não temos, assim, muito o que mexer. Ah, não, mas eu vou botar um bico, testar outro bico. Não adianta, cara. O bico é o leque comum aí da Micron, da Tijet, da Magno. O pessoal tem usado mais a Tijet. Ou aí da KGF, né? O pessoal que vai estar com a gente amanhã aí, o Rony, deve estar nos assistindo também. Então, viu, a Albus comprou a KGF, né? A Albus, da França. Não sabia. A KGF virou Solceira. Olha só. Fabrica tudo. É tudo fabricado no Brasil agora, os Albus. Esses ATR, tudo. Não e sabia, amanhã eu vou estar com os 2 engenheiros da fábrica, hein? Vão estar comigo, os 2, brincando um pouquinho no campo. Mas assim, pessoal, aquele drone, entendeu? Nós não temos muito o que mexer. Então, nesse treinamento, no curso que eu faço com o pessoal lá no curso EAD, que a gente tem também, a gente sempre procura fazer essas contas. É a fórmula tradicional de pulverização que a gente tem, vazão vezes 600 dividido pela velocidade vezes espaçamento. Faixa. Velocidade de espaçamento está embaixo, né? Litro por minuto e a constante está em cima. Depende se é 600 para km por hora e 373 para milhas por hora, né? Então, em aviação. Então, a gente tem que ir trabalhando essas coisas. Então, a gente não sai muito dessa velocidade. É isso aí. Tá? Acho que vamos só dar uma comentada rápida, Paulo. Uma questão que eu acho que é interessante. Agora vem se desenvolvendo novas tecnologias em cima do drone e isso é muito rápido. E já existe hoje disponível, mas não regulamentado, o voo swarming, né, o voo em enxame. E está se buscando também essa regulamentação de drones maiores para que se permita esses voos dentro da classe 3 ou enfim, que se flexibilize um pouco a questão da classe 2 para que se consiga ter um rendimento maior. Né? O único cuidado que a gente tem é daqui a pouco não transformar o drone no Ipanema, né? Isso que eu sempre digo para a turma. Eu acho que se nós vamos chegar até um determinado porte, mas vamos supor. Até estava comentando hoje com o pessoal da DJI, por exemplo, quanto é que custa um T-30? Aí tu sabe responder melhor que eu. $150 mil. É caro. Com 1 milhão e 600 tu compra o Air Tractor, cara. Exatamente. Então, nós vamos começar a entender essas coisas. Mas eu acho que assim, a tecnologia de voo enxame, eu acho que é uma coisa que vem. A tecnologia, na verdade, já tem. Todo drone pode voar enxame, sabe? O MG1P aí, o software dele voa. Pode controlar 5, 6 ao mesmo tempo. Na verdade, não é bem enxame. Na verdade, tu trabalha sequencialmente, né? Um está pulverizando, o outro recarregando. Então, na verdade, porque na verdade, não vão pensar que a gente vai trabalhar com drone sozinho. O drone, para eu ter resultado... São vários, né? Não é são vários. Mesmo eu trabalhando com drone, a gente tem que trabalhar em 2 para ter rendimento. Tu diz em pessoas? Pessoas.
Perfeito. Então, na verdade, o que acontece? A gente tem uma equipe grande de pessoas, alguém no comando, né, uma central de comando desses drones, que é o único controlador, né? Eu vou com 5 drones e eles sequencialmente vão descendo, recarregando e voltando, né? Exatamente. E aí tem aquela questão antes do Cassiano de rendimento. A partir do momento que a gente tiver isso regulamentado, e isso uma hora vai ser regulamentado, não tem como segurar, né? Pode ser que demore, mas uma hora vai vir. Aí a gente passa a ter 4, 5 hectares num drone de 10 litros, por exemplo, vezes 5, a gente está falando de 20, 25 hectares por hora. Uhum. E aí a gente Isso está aí. falando de um rendimento muito superior. O que está nos travando isso só chama-se bateria. E regulamentação, na verdade, né? Regulamentação também. Mas tranquilo. Só para a gente finalizar, então, algumas informações aqui do Brasil, tá? A gente comentou antes rapidamente. Em 2021, são 1.500 drones cadastrados. Agropower GPS, estamos com um projeto para drones de pulverização. Conhece, pessoal? Não conheço. Não conheço. O pessoal depois se apresentar. O que falou da estatística aí? São, em 2021, 1.500 drones de pulverização cadastrados no Cisante, que é da ANAC, né? A área de plantio no Brasil são 66 milhões de hectares e a gente tem um potencial gigantesco para crescimento, sendo que, por exemplo, se a gente pegar a China, já tem quase isso, né? De área aplicada para drone. O que acontece? A questão é a seguinte: tu tem que entrar no drone com conhecimento técnico de pulverização. Perfeito. O que aconteceu esse ano? Maravilhoso a soja, o preço que tá, né? 13 de maio, Agropower. Eu sou da Unitec em 13 de maio. Descobri quem é o pessoal aí. Agropower. Eu sou lá de 13 de maio da Unitec também, eu sou associado da Unitec. Então vamos manter contato aí com o pessoal da Agropower aí para trocar uma ideia. O que eu vou te falar a respeito assim, ó. Eu estava aí na região de Frederico, ali na região de Iraí, em janeiro. O que aconteceu em janeiro? A gente ficou até o dia 15 sem chuva, não foi? Sim. Tá. Aí teve gente que segurou a primeira aplicação na soja. Soja começando a florescer. Ponto mofo branco, né? Sim. O que aconteceu? Choveu 20 dias, até o final do mês direto. E o pessoal não conseguindo entrar na área, porque... quem é que quer que eu vá para a Bahia lá? O Lucas. É uma figura esse Lucas. E aí o pessoal não conseguia entrar. O que aconteceu? Quem entrou antes com o trator e fez a primeira aplicação, sabendo que ia chover bastante, é gente que colheu 80, 90 sacos de soja. Quem demorou e foi fazer a primeira aplicação no final de fevereiro, colheu 40. Se eu tenho drone ali, então o que eu digo para a turma? É caro 150, 160 reais um hectare de drone? Depende do que é caro. Pode ser barato. Exatamente. Porque, perfeito, entendeu? Perfeito. Eu tenho o drone ali, ó. Eu pago, né, quanto tempo e quantas aplicações. Entendeu? É isso que eu digo. E outra coisa, milho, cara. Olha o preço que está o milho hoje, a cigarrinha, que o cara não consegue entrar para controlar, lógico que a gente já sabe dos protocolos de cigarrinha, questão do próprio biológico também na cigarrinha, né? Sim. Já tenho vários estudos. Tá, mas olha só, tu pegar o milho e fazer 2 de fungicida. Faz uma com o trator antes e faz 2 de drone em cima depois. Quanto te acrescenta? Segundo a pesquisa, 25 a 30 sacos. Quanto é que é isso por hectare? E na situação da soja também, né, Paulo? A gente tem uma situação em que tu não está conseguindo entrar com o trator, tu vai perder 5, tu vai perder 10 sacos por hectare, não tem nem o que pensar, ainda mais com o preço da soja hoje. Nós estamos falando de um custo de 1 saco por hectare. Né? Perfeito. São algumas questões que são importantes que o produtor avalie. Por exemplo, outra questão muito importante que eu gosto de bater em cima, uma lavoura que tu conduza 100% desde o início com o drone, tu não vai ter a questão do amassamento. Vamos lá. Eu tenho 1 ou 2 trabalhos aí, foram publicados na parte de aviação, tá?
Mas a gente fez lá na Bahia um trabalho com avião, onde a gente tirou o pulverizador, terreno plano, né? Isso que pouca manobra, né? Uhum. Passando para o avião, 5 sacos. 5 sacos. Uhum. Isso Tranquilo. percentualmente representou quanto, Paulo? Cara, é um saco e meio, por aplicação. O que tu ganha, o drone te põe. E aí o seguinte, tu perde a. Tu perde, não, desculpe, tu fica independente do clima, porque o que acontece? O drone não precisa pista. Secou a folha, tem 2, 3 horas sem chuva ali, ó. Melhor condição de aplicação. 2 horas tu faz aí. Então é tudo coisa para se pensar, entendeu? Claro, com certeza. E a gente tem que pensar tecnicamente a coisa. A gente não pode pensar a coisa de forma simplista, né? Exatamente. Só que para a gente pensar, a gente tem que conhecer. E tem que estudar isso aí, que é o que eu falo para a turma. É isso aí. Respondendo o Gilmar ali, quais os maiores desafios para que o drone vire realidade em grandes culturas? Viu? A questão é a seguinte, o drone virar realidade em grande cultura. Se eu tiver um tiro de 2 quilômetros, eu não vou trabalhar com drone, eu vou trabalhar com avião. Entendeu? Aonde o avião está estabelecido hoje, o Gilmar, né, falando? Isso. Aonde eu tenho tiro de 2, 3 quilômetros aí, não tem balão, eu vou voar com avião, que o custo é mais barato, a eficiência é a mesma, não muda. Vai dizer que é melhor, não é. Tem pista, tem uma área grande. O que eu vejo do drone é o seguinte, é no produtor pequeno e médio, principalmente o produtor de milho, tá? Regiões de encosta e verão chuvoso. O verão chuvoso a gente tem problema de ferrugem. O verão, quando ele é bem chuvoso, problema de antracnose, porque eu não consigo fazer as aplicações no intervalo certo. E a gente sabe hoje que não é o número de aplicação que traz o controle, e sim tu entrar no ponto certo. Nem tu falou do mofo branco. Se eu não entrar com o controle de mofo branco nas primeiras flores, entrar com proteção nas primeiras flores, ou fazer biológico, depois já vai estar causado. O dano já vai estar causado e não vou conseguir. Então isso, o drone me deixa independente, pessoal. Para complementar, Paulo, nessas grandes lavouras, o que o drone pode fazer? Complementar alguns arremates, algumas lavouras, por exemplo, dessequei. Sobrou mancha de buva. Sobrou mancha de andropógon. Né? Sobrou losna branca, que é outro problema também que está sobrando em mancha. Voa no visível com Phantom, né? Aí nós vamos precisar formar alguém da fazenda para voar com Phantom, faz o mosaico, bota no QGIS, marca o shape. O detalhe. Os pulverizadores também leem esse shape de imagem de drone. Vários pulverizadores carregam prescrição. Um dia carrega, e o Holland carrega, Jan carrega, o sistema da Raven carrega, né? Jacto não sei se carrega, tem que ver se o sistema tem isso aí. Mas assim, a maior parte dos pulverizadores, eles que tem corte de seção, lógico que não vai ser igual ao drone, ele pode também receber uma imagem de drone, um shape, né? Exato. E tu carregar um mapa de prescrição nele e ele fazer a aplicação localizada. Até mesmo taxa variável, né, Paulo? Que se fala muito pouco e é um desafio grande a taxa variável na pulverização, mas é uma possibilidade, é uma realidade e isso deve ganhar espaço, né? Hoje a taxa variável com os novos sistemas dos PWM, né? A gente tem bico PWM, a pulverização pulsada. A pulverização pulsada ela é um registro que controla a saída do bico individualmente. Então, até tem que conversar com o pessoal da Raven se tem algoritmo para receber isso aí. É fantástico. É fantástico. Porque hoje, por exemplo, tu vira um pulverizador é que nem um pivô, né? Ele começa a jogar mais na ponta e menos no centro. É isso aí. O sistema Hawkeye da Raven e o da John Deere é o Exact Apply. A Stara tem dupla barra. E a Kuhn tem um sistema chamado... A Kuhn Montana tem o... esqueci o nome. É um sistema da Raven também. Um outro sistema que é um bico... O Thiago até pode dizer o nome se ele está aí. O Thiago, eles vendem também na Micron esse sistema aí. Para te adaptar em trator. Dá para adaptar em trator. Sim. Falando em Thiago, agradecer o Thiago Colombo aí por nos prestigiar.
mandou um agradecimento. Obrigado aí, Thiago, Diego também. Eu Benenuti, qualquer um que tiver dúvida aí, quiser chamar a gente via WhatsApp, a gente troca ideia, sabe? Gosta de conversar. Perfeito. Até, na verdade, eu queria... Apesar de consultores, né? Apesar de consultor, a gente gosta de trocar ideia porque a gente aprende também. Com certeza, Entendeu? com certeza. Eu até queria agradecer, não sei se daí tu quer fazer também algum encerramento, Paulo, mas eu, em nome da AgroRB, em meu nome, eu quero agradecer todo mundo que esteve presente hoje aí. Essa discussão, ela precisaria muito mais tempo, na verdade. A gente não conseguiu conversar tudo que gostaria, tudo que talvez teria oportunidade, mas para a gente não estender demais a live, não ficar uma coisa muito cansativa, né? Já estamos com 1h30 aí de live. Acho que dependendo a gente vai estar tocando alguns projetos juntos aí, na área de educação também. Exato, com certeza. Tá então, a gente está à disposição, a AgroRB, eu, Ricardo, o Paulo está à disposição para que a gente possa evoluir um pouco mais nas respostas, desenvolver um pouco mais. É um assunto muito novo, com muita coisa para se discutir. Deixa eu ver, tem entre as diferentes modalidades de aplicação, existe alguma vantagem na pulverização drone em relação ao avião ou arrasto? Só para comentar, Gilmar, na verdade... Amassamento. Perfeito. Tu fazendo o ponto certo, ó. Tu quer fazer em V8 com mais meio trifólio, tu vai lá e faz, porque tu vai ficar independente do clima. Tu faz naquele ponto. Exatamente. Então, e pensando em biológico, isso é crucial, né, Paulo? Eu acho que isso é uma coisa fantástica. É fantástico mesmo, eu também acho. E é fundamental para um biológico, isso é crucial. É a diferença de funcionar e não funcionar. E aonde o avião não vai, ele vai. Exato. Aonde o avião não vai, ele vai. Perfeito ou não? Não tem avião, não tem aviação, o drone faz. E às vezes até algum trator, uma área declivosa, uma área complicada, né, Paulo? Existem muitas aplicações, é uma tecnologia que vem numa crescente muito grande e vai ganhar muito espaço. Vou fazer uma propagandinha minha, eu tenho lá na Unitec, 13 de maio, unitectm.eadbox.com, tem um cursinho básico de drone lá. Show, muito bom. Quem quiser fazer lá, é baratinho o cursinho, tem as informações básicas também. O que nós precisamos, viu, Beberuti, é estudar. Nós precisamos estudar e entender que quem estudar e entender a tecnologia vai saber trabalhar com ela. E ela mas agora não volta, né, Paulo? Não volta, isso. Vamos estudar, vamos entender, vamos aprender na raiz do negócio. E outra coisa, não tem drone, compra aí um Mavic, compra um Phantom e começa a estudar, começa a fazer curso, começa a entender, se inteirar para tentar ser um profissional de drone e vai evoluindo. E tu vai começando a entender, tu vai começar a fazer muita coisa. Outra coisa, o que um drone permite hoje? Que tu veja a tua lavoura em ponto que tu não vai. Na nossa lavoura esse ano aqui tem um monte de coisa que nós vamos corrigir com as imagens de drone. Coisa que não tinha. E que tu não vê, mesmo tu indo, caminhando, tu não vai enxergar. É outra visão da tua lavoura. Né? Coitado do meu operador. Por que tu fez esse rastro aqui, cruzar 3 vezes em cima aqui, ó? Por quê? Coitado dela. Vai aumentar a marcação. Mas às vezes a pessoa não enxerga, não. Claro. Entendeu? Porque não faz esse trajeto. Enxergando de cima, tu vê. Então, isso aí. Então, inúmeras possibilidades. Tá? Obrigado. Muito obrigado. Foi, acho que, muito produtivo, muito legal. Espero que a gente tenha conseguido tirar as dúvidas do pessoal. Mas, como eu comentei, a gente fica à disposição. A gente está aí, a gente vai responder. Quem quiser saber mais, quem quiser experimentar as tecnologias, a gente está aí à disposição. Se for interessante, a gente pode eventualmente falar um pouco mais, fazer de repente alguma outra live, mas de minha parte agradeço. Paulo, se quiser fazer alguma consideração final aí. Obrigado, Ricardo. Eu acho que assim, cada vez mais as empresas, né, porque o agricultor hoje, ele precisa de informação, e cada vez mais quem está junto com o agricultor no dia a dia, tanto a empresa, tanto o técnico, o cara que dá assistência, o cara que está lá, ele chega lá, cara, tem que ir lá a gente tem que conversar tecnicamente, porque a gente tem muita solução técnica, assim como tem muita porcaria. Exatamente. Né? Então, eu digo assim, a gente conversar e discutir,
para todo mundo crescer. E, assim, iniciativas como a da AgroRD, aí, de pegar a cada 15 dias aí, trazer alguém para discutir, ficar uma turma discutindo, a gente só evolui com isso aí. Aí eu acho que é nesse ponto que a gente vai crescer e seguir. Porque, na verdade, todo mundo está aprendendo. Sempre cada um aprende um pouquinho. Tá? Perfeito. Obrigado, Ricardo. Perfeito. Tá? Eu que agradeço, Paulo. Eu que agradeço teu tempo aí. Meu colega de Ufergus. Colega de Ufergus. Exatamente. Agora descobrimos, eu não sabia. Que legal. Sou. Isso bacana. aí. Então tá, pessoal. Obrigado todo mundo. E seguimos à disposição aí para tirar quaisquer dúvidas que fiquem. Quem tiver o meu WhatsApp também, pode perguntar aí. Um abraço. Até mais. Feito. Um abraço. Até Valeu. mais.